E uma coisa que eu vou ser bem, tentar ser bem, bem assim, rígido assim, em relação ao horário, amém, meus irmãos? E é lógico que quando Deus, né, Deus toma o ambiente, aí fica na função do Espírito Santo, amém? Mas assim, conforme foi no curso, mas ele vai tentar começar no horário, terminar certinho no horário, somente nos domingos de manhã. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas trabalha durante a semana, né? E às vezes quer chegar em casa, fazer comida, às vezes pode vir pessoas que de repente o esposo não é cristão, a esposa não é cristã, e a gente não pode fazer nada, irmãos, para trabalhar, né, a obra do Senhor, né, atrapalhar o que Deus tem, né, em cada vida. É ruim, às vezes uma irmã, às vezes tem um esposo em casa que não é cristão, e às vezes é tão difícil, né, o esposo abrir o coração para liberar a esposa para vir na casa de Deus, e às vezes conta com aquele horário, e às vezes a irmã chega mais tarde e acaba tendo problema, né, e às vezes o marido às vezes não fica com aquele princípio, né, de deixar a irmã vir para a casa do Senhor. Então, vamos ter, né, o momento da adoração, o momento da palavra, né, e o momento da ceia do Senhor. Aqui, conforme Deus vai abençoando, nós vamos encaixar alguns trabalhos, de louvores, com as crianças, com os adolescentes, e vai ser bênção para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mateus 16, do 21 em diante. E Santa Ceia, irmãos, eu queria falar sobre isso, né, em relação a seguir Jesus, né? E não pode ser assim que eu fiz um tema, 3 atitudes para seguir a Cristo, né? É o que Cristo vai falar aqui. Eu queria brevemente abordar isso com os irmãos. Glória a Jesus. Né? Amém? Os irmãos achados? Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arrepende-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que terá o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Amém? Pois está lendo o 24, Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, para dizer, ó Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Só o Senhor é digno, Pai, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Ó Pai, te louvamos, ó Pai, o teu santo nome, te agradecemos, ó Pai, por conceder, Senhor, esse privilégio de te adorar, Pai, de te exaltar e dizer que só tu és santo, Pai. Deus, que toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Pai amado, que não seja eu, Senhor, na direção, Senhor, desta administração, mas teu Espírito Santo, Pai, falando, Pai, através da minha vida, Senhor. Repreende, Pai,
nos diz aqui, irmãos, que Jesus repreende Pedro ali, né? Quando o Senhor Jesus fala ali em relação à cruz, em relação ao sofrimento, aquilo que aconteceu com ele. E Jesus Cristo dá ali um chacoalhão em Pedro, né? Deu bem áspero, assim, forte com Pedro, né? Diz ali a reta de Satanás: tu és para mim pedra de tropeço. Porque Jesus Cristo, irmãos, ele veio com esse propósito, né? De fazer, né? Passar por tudo isso e morrer na cruz, né? Para nos redimir, para nos justificar, para que hoje nós estivéssemos aqui, irmãos. E ali a palavra de Deus diz, irmãos, que nós aprendemos que a todo momento ali o inimigo usando toda a vida. Não era Pedro ali o próprio Satanás, mas ele usando a boca de Pedro ali para querer tirar Jesus Cristo do propósito. E Jesus Cristo vai ali e diz, irmãos, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E isso é, irmãos, o Evangelho do Senhor, né? Esse é o propósito daqueles que querem realmente seguir a Cristo. E aqui, irmãos, eu coloquei esse primeiro tópico aqui: negue-se a si mesmo. Glória a Deus. E aqui, irmãos, a gente aprende como servo do Senhor que a vida egoísta do homem ela é incompatível com o discipulado, né? A vontade da minha velha natureza sempre vai estar ali, ó, em conflito. Glória a Deus, com a nossa natureza de Cristo, com a nossa vida espiritual. E o eu, irmãos, tem que dar lugar à vontade do Mestre. O nosso eu interior tem que dar vontade ao querer e à vontade de Deus. É negar a si mesmo, irmãos. É a gente deixar de fazer as nossas vontades e fazer a vontade do Senhor. Né? O próprio Jesus Cristo ele fala que negue-se a si mesmo, irmãos. É a gente se esvaziar todos os dias, deixar de fazer muitas vezes aquilo que a nossa carne quer fazer no momento e fazer a vontade de Deus. É a gente dizer não para as coisas desse mundo, irmãos, dizer não para o pecado. É o primeiro requisito ali que Jesus Cristo fala ali aos discípulos: negar a si mesmo. Glória a Deus. Não é mais viver da maneira que a gente quer. Não é mais viver mediante as coisas mundanas, as coisas desse mundo. É andar por um caminho diferente. Porque, irmãos, ser servo do Senhor, seguir a Cristo, é andar na contramão da sociedade. É andar diferente das pessoas do mundo. Porque, irmãos, as pessoas do mundo, todos os dias estão fazendo a vontade do mundo, a vontade da carne. Você vê, irmãos, que tudo que a Bíblia condena, o mundo hoje está achando aplausível. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, o mundo tem achado que é bom. Tem falado que a Bíblia, que a palavra do Senhor está ultrapassada, que não é mais para este momento. Mas a Bíblia fala, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala, que para a gente seguir a Ele, primeiro a gente tem que negar a nós mesmos. É como eu falei aqui, meus irmãos. Mas agora, seria fácil hoje, muitos irmãos aqui estão de fora, né? Alguns, como eu, vai trabalhar ainda hoje. Mas seria fácil, seria melhor hoje, assim, o nosso corpo, por assim dizer assim, para a nossa carne, de repente está dormindo mais um pouquinho para ir trabalhar mais tarde. De repente, olha o solzão que está de fora. De repente, pegar o caminho aí para a praia, não que seja errado, meus irmãos. Né? Os irmãos têm essa liberdade, os irmãos, mesmo aqui ou na praia, em outro lugar, os irmãos são bênçãos do Senhor. Não estou falando que é proibido, meus irmãos. Mas olha onde nós estamos hoje. Seria muito cômodo, igual eu falei, irmãos, deixar simplesmente para lá. Saindo do ministério, né? Vamos congregar em novo, tá? Vamos, sabe, não der para eu vou, sabe, o dia que não der, o dia que eu estiver cansado, eu não vou. Mas, irmãos, e a nossa vida com Deus? Nós sabemos, irmãos, que eu acabei de falar, é uma briga entre a carne e o espírito, e vai ganhar, irmãos, aquilo que a gente alimentar mais. Isso
dizer não. Ah, mas isso aqui vai saciar a minha carne, vai saciar aqui, olha, eu não vou ficar, sabe? Não, é dizer não. Eu lembro, nunca esqueço uma vez que o irmão estava contando um testemunho, um pastor amigo meu. Ele falou que, quando ele, na época da juventude, ele tocava pagode, né, com os amigos, e ali ele começou a se afastar, ali as pessoas se afastaram, não ia mais na roda de samba, e um dia ele já tinha se convertido. Ele passando ali na rua, chegou um rapaz para ele e falou: olha pessoal, você sumiu, rapaz? Ele falou: não, me converti, aceitei Jesus. Aí ele falou que o rapaz chegou: então agora você é um prisioneiro, você está bitolado aí, você está preso, não pode mais fazer as coisas que você gosta. Eu falei: não, eu não sou prisioneiro. Mas como não, rapaz? Você sabe que beber é bom, é gostoso, não sei o que, você está aí, não está fazendo uma roda de samba, as meninas lá, tá falando: não, agora o Senhor é Cristo. O que esse rapaz falou assim: não, mas você é um prisioneiro. Não, um prisioneiro não, um prisioneiro é você. Mas por que eu sou prisioneiro? Não, eu bebo, não bebo mais, eu não vou mais para samba, eu não uso mais droga, eu não fumo, porque eu sei que isso faz mal para mim. E Jesus Cristo me libertou. E Ele me deu essa liberdade de dizer não. Eu falei: mas eu falei: mas e você? Você bebe, fuma ainda, usa droga? Eu falei: sim, faço sim. Mas você sabe que é errado? Eu sei. Mas então para de fumar, eu não consigo. Para de beber, eu não consigo. Eu falei: então quem é prisioneiro? Eu ou você? Deus nos dá essa liberdade, irmãos. Não é, sabe? Deus não fala: você não tem que fazer pouco, não. Deus nos dá essas condições, irmãos, como nós temos consciência daquilo que é certo e errado. E nós sabemos, irmãos, que seguir a Cristo é dizer não. Igual esses dias falaram para mim: mas você não bebe? Eu falei: não bebo não. Eu falei: por que você não bebe? Eu falei: não, aquilo não me faz mal. Eu nunca fui, eu acho que eu não nasci para isso. Porque se eu beber mais disso, cerveja é mais fraca que tem. Se eu beber isso aqui, eu já fico ruim. Só o cheiro já. Isso não é só pelo fato de eu ser cristão. É pelo fato mesmo de ter a natureza, o cheiro de cigarro. E a pessoa: não, mas eu falei: não, filho. Eu falei: não, mas é só um pouquinho. Eu falei: não tem para quê? Não vai saciar a minha vontade, eu não gosto, eu sou cristão, eu tenho que dar testemunho. Se de repente às vezes as pessoas falam: mas tem crente que bebe, mas dá mau testemunho. Eu já vi relato de uma vez que uma irmã falou para o marido dela no dia, orou a Deus para o marido parar de beber. E um dia ele foi encher uma laje para a igreja que eles liberam, né? Eles tomam uma cervejinha, e o marido dela foi, voltou bêbado. Botou bêbado. E o testemunho, meus irmãos? Negar a si mesmo, irmãos. Dizer não para a vontade da carne. Dizer não para aquilo que é errado. Dizer não para aquilo, sabe, que desagrada ao Senhor. Aquilo que vai contaminar, irmãos, a nossa carne. E o apóstolo Paulo, ele escreve acerca disso também. Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. O apóstolo Paulo, amém? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós estamos, crucificados, irmãos, para o mundo. Sabe, nós não mais vivemos, sabe, no padrão do mundo. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós se batizamos ali na água, ali nasce uma nova criatura no Senhor. E as coisas, irmãos, velhas se passaram. Não é verdade? E todas as vezes, irmãos, que a gente nega a si mesmo, nós se fortalece na presença do Senhor. Todas as vezes, irmãos, que a gente deixa de ir para um lugar mundano, todas as vezes que a gente dobra nosso joelho, nós fazemos um jejum perante o Senhor, nós se fortalece o nosso espírito, irmãos. Quando nós deixamos de ficar muitas das vezes à frente
Quando nós alimentamos mais do Espírito do que a carne, irmãos, fica sendo fácil. Sabe? É como se fosse um esporte ali que a gente pratica, vai praticando, e automaticamente ali a gente vai aperfeiçoando. E tem hora, vai com o rapaz que começa a jogar bola, ele começa a treinar, ele tem aquela dificuldade ali de driblar, mas quando ele começa a treinar, ele começa a driblar assim que ele dribla, nem percebe que driblou aquele adversário. E é mesmo assim, meus irmãos, é mesmo assim. Quando nós fortalecemos, irmãos, quando nós dizemos não para o pecado, quando a gente se sacia assim na palavra de Deus, quando nós temos, sabe, momentos assim com Deus, momentos aproveitosos assim, de joelhos dobrados na presença do Senhor, o nosso corpo, o nosso espírito se fortalece e fica mais fácil, sabe, negar a si mesmo. E começa a ser algo, irmão, automático. Eu não sei se os irmãos já ficou impaciente de estar em casa assim, ou estar no serviço, e aquela vontade de chegar em casa e de pegar a palavra do Senhor para ler. Não sei se os irmãos já acontecem isso com os irmãos, sabe? De chegar, poxa, se eu estivesse em casa, eu estava lendo a palavra. Sabe, o seu corpo assim começa a pedir, que é o seu espírito que está sendo alimentado. Sabe, você começa a sentir essa vontade, esse desejo, irmãos. Mas nós devemos praticar. Negar a si mesmo, irmãos, nós temos que praticar todos os dias. E alimentar, irmãos, o nosso espírito com a palavra do Senhor, com oração. Glória a Deus. Para a gente seguir esse primeiro passo aí, negar a si mesmo. Glória a Deus. Gálatas 2:19, irmãos, e 20, amém? Gálatas 2:19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Cristo vive em nós, irmãos. Nós temos que buscar isso, essa presença de Deus na nossa vida, irmãos. E é tão bom quando você chega num lugar e as pessoas começam a olhar para você, sem você se identificar. As pessoas chegam e sabem, você é cristão, né? Eu logo percebi, você é crente, né? Você é servo do Senhor. Isso é tão bom, irmãos. Mas é tão triste quando uma pessoa se pronuncia como cristão e as pessoas olham e falam, você é desse jeito. Isso é negar a si mesmo. Sabe? A nossa vida começa a ser um testemunho vivo. As pessoas começam a olhar e te identificar como Cristo. Né? Acho que os irmãos já assistiram aquela peça de teatro no Jardim do Inimigo. Quando a pessoa simula ali alguém demoniado e a pessoa começa a expulsar ali, aí o demônio olha e fala, você não se parece com Cristo. Você não parece com Cristo. Você não tem cheiro de Cristo. E é mesmo assim, meus irmãos. Porque eu já vi isso acontecer. Um cristão em querer, sabe, ali chamar a atenção de mim por causa de alguma atitude. E eu olhar, mas você me chamando a atenção, quem é você, rapaz? Você diz que é crente, mas olha a maneira que você se comporta. Quem é você para falar de Cristo para mim? Você é cristão igual você? Das atitudes que você toma? Porque não negou a si mesmo. Não negou a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Jesus Cristo aqui, irmãos, ele continua. Glória a Deus. Se alguém, e disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim,
si mesmo se negue e tome a sua cruz. Glória a Deus. Tome a sua cruz. Existem pessoas, irmãos, que breve já vi muito pregar isso, sobre tomar a sua cruz. Tem pessoas que pensam, irmãos, que pregam, que falam, e isso acaba virando um hábito na vida dos cristãos e acaba virando uma mania de falar. Acha que a cruz é um problema financeiro, é um filho rebelde. Ah, esse filho é minha cruz. Ah, esse emprego é minha cruz. Ah, esse meu vizinho é minha cruz. Não, irmãos. Ah, essa doença que eu estou passando é minha cruz. Não. Isso, irmãos, esses problemas cotidianos, é uma coisa normal de se acontecer na vida das pessoas. Quando a gente estiver aqui no mundo, meus irmãos, a gente vai passar por problemas. Vamos poder enfrentar desemprego, passar por uma enfermidade, alguma doença. Quem hoje, quantos filhos rebeldes? Muitas vezes nós já fomos filhos também. Nós já demos um pouquinho de trabalho para os nossos pais também. E isso é da natureza. Às vezes tem que pegar e dar um puxão de orelha quando não obedece. Mas é normal. Isso acontece tanto comigo quanto as pessoas de Deus. Problemas, enfermidades, irmãos, vamos passar. Jesus Cristo mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é a sua cruz. O seu filho não é a sua cruz. O seu filho não vai te levar para a eternidade. O seu problema não vai levar para cá. Você não tem que passar por este problema para você ser salvo. Você não tem que educar, formar seu filho para ser salvo. Seus filhos, o seu esposo não é a sua cruz. Quando Cristo fala da cruz, irmãos, é o que você vai passar por amor à obra do Senhor. Aquilo que levou à morte de Cristo, a cruz que Jesus Cristo teve ali, carregar na cruz, no caminho ali até chegar no Gólgota. Essa mesma cruz, sabe, que Jesus enfrentou, rejeitou, foi rejeitado, foi chicoteado, cuspiram em Cristo, quando ele estava ali, carregando a cruz. E essa é a cruz, irmãos, que nós, servos de Deus, quando nós, principalmente, irmãos, é uma coisa a levar a outra. Quando nós começamos a seguir a Cristo, quando nós começamos a nos negar, automaticamente, irmãos, a gente começa a carregar a nossa cruz. As pessoas não olham mais para você como olhavam antes. Você, muitas das vezes, não é mais bem-vindo em alguns lugares. Algumas pessoas não falam mais com você como falavam antes. Pelo contrário, você só vai receber crítica, você só vai receber pessoas querendo te difamar, querendo falar mal de você, falar mal daquilo que você acredita, falar mal da sua fé, ser menosprezado, ser desprezado. A cruz de Cristo. E muitas das vezes as pessoas ficam vendendo, irmãos, um evangelho falso. Que você vai aceitar Jesus e todo mundo vai continuar sendo seu amigo, todo mundo vai te abraçar, mas quando você, irmãos, começa a negar a si mesmo, a coisa começa a apertar. As pessoas não olham mais para você da mesma maneira. As pessoas te convidavam para uma festinha, não vai te convidar mais, porque você é um crente chato. Você é aquela pessoa chata que no momento oportuno na lei vai falar de Cristo. Você é aquela pessoa chata que quando ali as pessoas estão ali, você está dançando ali, está fazendo as coisas, você está ali no seu cantinho. Não é errado, irmãos, participar, ir lá, no aniversário, alguma coisa, ir no aniversário de uma criança. Não é errado. Você vai ser luz naquele lugar. Jesus Cristo foi no casamento. Você vai ser luz naquele lugar. Mas as pessoas passam a não te convidar mais. Passam a não te chamar mais. Porque você é chato.
Você é um crente chato. E isso entristece nossos corações. Isso é fato. Isso magoa. Carregar a nossa cruz. Carregar a cruz de Cristo. É fazer a diferença. É você estar num lugar ali com seus familiares que só você é cristão e você sendo bombardeado de todos os lados e as pessoas te colocando contra a parede e falando mal de crente, falando mal de igreja e você ali aguentando, sem poder explodir, sem poder chegar e às vezes a vontade de rapaz, mas você é cristão, você está negando a si mesmo. Porque se fosse outrora, você ia pegar e falar um monte também, você ia xingar, você ia ficar nervoso. Essa é a cruz de Cristo, meu irmão. É carregar essa cruz. Fazer a vontade do Senhor. Sabe? Colocar a mão no arado ali, ó. Sabe? E fazer a obra do Senhor. Sem, irmãos, sabe? Levar em consideração o que as pessoas falam. Você ali está fazendo, né? E fazendo bem com a pessoa e a pessoa está ali, ó, te chicoteando. Você fala alguma coisa, né? A pessoa distorce tudo aquilo que você falou. Isso é tomar a cruz. Fazer a diferença. Muitos vão te amar por isso. Por você negar a si mesmo. Muitos vão te amar. Mas muitos vai virar as costas para você. Muitos não vai mais te olhar para os mesmos olhos. Não vai querer mais te abraçar. Mas uma coisa eu falo, irmãos. E a gente tem vivido isso. Aqueles mesmos que falam mal, aqueles mesmos que te rejeitam, são os mesmos que o primeiro problema vai te procurar. É o mesmo que o primeiro problema vai te pedir oração. Ora pela minha vida que está acontecendo isso, ora pela minha vida. É esses mesmos que te criticam. São os mesmos que depois vai pedir um conselho para você. E você sempre vai ser usado. Sabe? Na hora de chicotear, você vai estar ali. Mas na hora de pedir conselho, é você que eles vão chamar. Olha como sua vida mudou. Quando você começa a negar a si mesmo, começa a levar a cruz de Cristo, começa a levar a luz do Evangelho na sua vida. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler Lucas. Eu já ministrei essa passagem. Outra hora eu quero ministrar também, que eu acho bem importante. Mas só vou passar aqui por cima só para os irmãos entenderem. Glória a Deus. Lucas 9:57. Indo eles a caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: segue. Porém respondeu: permita-lhe primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir da casa do meu pai. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. É bem isso, irmãos, que Jesus Cristo fala. Sabe? Quando você começa a seguir a Cristo, sua vida é diferente. As coisas mudam. Vocês começam a andar de maneira diferente, o mundo começa a te enxergar diferente. Muitas das vezes não está na companhia dos seus familiares. Deixa eu sepultar meu pai. De repente, sabe, não tem como para seguir a Jesus, irmãos. Sabe, essa é a cruz de Cristo. Sabe, é quando a gente começa a rejeitar
E a gente, irmãos, uma coisa bem tremenda, que quando a gente apresentar Cristo, irmãos, a gente sempre tem que ser real. Sempre tem que falar realmente o que é seguir a Cristo. Porque, irmãos, quantas pessoas aí estão no mundo aí, fora da presença do Senhor? Quantas pessoas que chegaram até uma igreja, levantaram a mão, achando que ia ser. Realmente, irmão, Deus transforma nossas vidas. Isso é fato. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus transforma e transforma para melhor. Para melhor mesmo, irmão. Nós temos testemunho aqui, sabe, de pessoas que aceitaram a Cristo, que a vida realmente mudou. Sabe, você olha, a pessoa ficou mais jovem, mais bonito, e sabe que está mais forte, e Deus abriu as portas, Deus abençoou, isso é tremendo. Sabe, mas a cruz de Cristo é uma realidade. E da mesma maneira que Cristo aqui, ele foi sincero, ele falou como que era, sabe, seguir a ele, nós também temos que falar, irmãos, também. Glória a Deus, aleluia. Sabe, mostrar que realmente Deus tem bênção para nossas vidas, Deus vai abençoar, mas para chegar ao céu não é de qualquer maneira. Negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo. Senhor Jesus Cristo, irmãos, e é mais tremendo porque Cristo, ele sabia que ele ia tomar a cruz, que ele ia passar pela cruz, ele sabia. Tanto que, como essa mensagem que eu li aqui, Deus, aqui, Jesus Cristo, ele começou, sabe, a falar para os discípulos ali que era necessário ir para Jerusalém e sofrer, e padecer na mão dos escribas, dos fariseus, ali dos saduceus. Ele ia passar por tudo aquilo, ele sabia. E ele não fugiu do propósito, irmãos. Tanto que quando Pedro quis barrar ele ali, não, Pedro, irmãos, e eu começo a entender, você vai começando a ler a Bíblia, porque até o momento que as pessoas achavam ali, até os discípulos, que para seguir Jesus Cristo ali, o reino de Jesus Cristo ali, era aqui na terra. E assim ali, um homem ali que ia tomar Roma, ali tomar, sabe, aquele lugar de Roma, ia reinar ali, e muitas vezes as pessoas não achavam que Jesus ia passar por todo esse processo, que era tudo para nos libertar do pecado, que era tudo para nos tirar das mãos de Satanás e voltar a gente para a mão de Deus. E muitas das vezes tem pessoas ainda que pensam assim, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar, sabe, prosperidade, para te dar casa nova. Deus, ele é bom e fiel e nos dá condições para isso, sim, meus irmãos. Mas esse não é o centro do Evangelho. Esse não é o centro do Evangelho. E porque tem tantas pessoas desiludidas com a igreja? Com a igreja que é de Cristo, irmãos, só se não seguir ele de verdade. Porque tem tanta gente desviada. Porque, sabe, conheceu um Evangelho falso. O Evangelho que só prega ali prosperidade, só prega ali vida boa, sabe? E campanha em cima de mais campanha, sabe? E a pessoa iludida, e quando a pessoa enxerga e vê como é aquilo, sai. E para voltar em outra igreja, irmãos, e voltar a seguir a Cristo é difícil. É difícil. Porque deram uma cruz errada para ela, não é essa cruz de Cristo, apresentaram uma cruz totalmente diferente. A cruz é que tem que dar dinheiro todo mês. Não é só isso, não. Nós temos compromisso com a casa do Senhor, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, mas não é só isso, não, meu irmão. Seu dinheiro não vai salvar ninguém, meu dinheiro não vai te salvar. É negar a si mesmo, sabe? E tomar a cruz. A cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo. E ela está aí. E todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos, irmãos, que devemos passar por todo esse processo. Não murmure não, meu irmão. Não murmure que, sabe, que de repente aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que tanto, sabe, você ama, e queria que ela estivesse ali todos os dias, ali, te abraçasse, tivesse a mesma comunhão com você, e hoje te despreza.
negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E é mesmo assim, né? Até para o jovem, né? Nós temos jovens aqui na casa do Senhor, que antes era tudo pequenininho, né? Pequenininho, que acabava o culto, pegava a bola, saia chutando dentro da igreja, às vezes na hora da ministração não prestava atenção, ficava lá fora, entrava na salinha, ficava lá escondido, só voltava quando acabava. Não, mas hoje vocês já têm idade, amém? Vocês são servos do Senhor, vocês não são só filhos de crentes. Não queira colocar isso no coração de vocês, eu sou filho de crente, não, vocês são crentes, vocês são servos do Senhor, vocês têm ouvido a palavra. E não só dentro de casa, que eu creio que o Pai de vocês instrui vocês, né, na palavra. E quando estiver dentro da casa do Senhor, né, eu quero vocês assim, sentadinho, ouvindo a palavra do Senhor. Né, e indo assim, não tenha medo de aonde você for, na escola, onde vocês quiserem, sabe, onde vocês estiverem, de falar que vocês são servos de Deus, de falar que vocês são cristãos. Vocês precisam fazer a diferença. Sabe, tem amiguinhos de vocês na escola que precisam também ouvir de Cristo. Tem amiguinhos dentro da sala de aula que estão com a casa uma bagunça. Pai e mãe separados. Sabe, pai que bate mãe, pai que trai, mãe que trai, que está vivendo lá dentro de casa uma bagunça. Que está precisando de alguém. De repente essa pessoa é você, de falar do amor de Cristo para ela. Tem muitos amiguinhos de vocês que estão ali que aparentemente estão felizes, mas estão com o coração destruído. E vocês foram chamados para fazer a diferença. Vocês foram chamados para falar de Cristo. A palavra não é só para nós que somos adultos, é para vocês também. Vocês é essa geração, sabe, essa geração que está se levantando. Amanhã a gente se vai, não é verdade? Se Jesus Cristo não voltar antes, a morte é certa para todos nós, né? Vocês que vão dar continuidade à obra do Senhor. Quando eu falo da obra do Senhor, não estou falando da igreja em si, mas de propagar o Evangelho. Como nossos heróis da fé propagou lá atrás, os discípulos, deixou esse legado para nós também, e por todo mundo pregar o Evangelho da criação. Hoje é conosco, amanhã e hoje já é com vocês, de fazer a parte de vocês. Por isso que ao entrar na casa do Senhor, vocês devem participar do louvor, né? Entrou na casa de Deus, logo os joelhos de vocês também, orem ao Senhor. Eu sei que muitos de vocês aí, têm já desejo de se batizar nas águas. Em nome de Jesus, logo a gente também, a gente vai estar providenciando isso também com a glória de Deus. Porque é bom, estar em comunhão com Cristo, participar do corpo do sangue do Senhor. Glória a Deus. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Glória a Jesus. E Jesus Cristo finaliza aqui, irmãos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Glória a Jesus. Seguir a Cristo. Glória a Deus. Continuar nessa jornada que começou lá atrás, quando você levantou suas mãos e aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. Quando você olhou para a cruz de Cristo, quando você olhou para a cruz e pela fé reconheceu Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, e Ele, através do seu sangue, te justificou pela fé. Nós chegamos até Cristo pela fé, para alcançar essa justificação. É pela fé que nós, acreditamos que tem um lugar preparado para nós. É pela fé que nós reconhecemos Ele, reconhecemos essa cruz, esse privilégio de seguir a Cristo. É pela fé. É pela fé que nós seguimos ao Senhor Jesus. Irmãos, tropeços,
precisamos cada dia mais aprender a sentarmos, resolver as coisas, sabe, da maneira certa, da maneira correta, sabe, seguir a Cristo, andar conforme o querer e a vontade dele, irmãos. Igual eu falei desde lá do começo, em nome de Jesus eu peço e oro ao Senhor todos os dias, ó Pai, sabe, que esse altar nunca sirva, irmãos, nunca sirva para resolver o problema, sabe, para atacar ninguém, para ferir o coração de ninguém, pelo contrário, é para abençoar vidas, é para falar a verdade do Evangelho. A verdade muitas vezes vai machucar, gente, não é verdade? A verdade muitas vezes vai ferir, muitas vezes a palavra vai vir ali, ó, como uma ferida, sabe, quando alguém chega assim, bate uma ferida, mas é para trazer salvação, é para trazer liberdade, para estar na presença dele, irmãos. Isso é seguir a Cristo, é largar tudo aquilo que nos separa da presença do Senhor, tudo aquilo que nos separa do amor de Deus, irmãos. Isso é seguir a Cristo. E é um privilégio, irmãos. E é um privilégio grande, sabe? E eu falo isso, eu sei que eu falo pela minha esposa também, que a gente conversa bastante em relação a isso. Irmãos, nós não somos perfeitos. De repente vocês vão ver aí algumas imperfeições do Orisvaldo, da irmã Simone, vocês vão olhar e eu não sabia que o pastor era assim, que não era assim. Nós não somos perfeitos da mesma maneira que eu vou enxergar algumas imperfeições em vocês. Isso é fato. Mas, irmãos, é um privilégio servir a Deus juntamente com os irmãos. Para mim é um privilégio, é uma bênção enorme, uma bênção grande, irmãos, ter vocês, sabe, como irmãos, ter vocês nessa caminhada, nessa jornada, sabe? E eu me emocionei bastante quando os irmãos começaram a louvar aqui. E Deus me trouxe assim na mente, sabe, tudo que a igreja do Senhor já passou, sabe? A gente hoje estar aqui, irmãos, nada acontece, sabe, longe, fora do querer e da vontade do Senhor. Muita coisa ficou para trás, muita coisa que machucou, sabe, que doeu, ficou lá para trás, irmãos, em nome de Jesus. Tudo que é ruim, tudo que não presta, ficou lá para trás. Não vamos tirar o nosso tempo, ou até mesmo dentro da casa do Senhor, para ficar remoendo as coisas que passaram. Nós devemos orar, apresentar as pessoas na mão do Senhor. A palavra de Deus diz para a gente orar, sabe, por aqueles que nos perseguem. E é o que a gente tem que orar, irmãos, sabe, para Deus abençoar, para Deus também, da mesma maneira que está fazendo com a gente, fazer com outras pessoas também, irmãos. Porque a obra de Deus é grande, poucos são os ceifeiros. E tem muita gente aí que realmente estão preparadas, mas hoje estão perdidas. Careceram da misericórdia do Senhor, careceram de abrir a mente, de deixar Deus trabalhar no coração. Porque, irmãos, às vezes a gente fica assim, ó, com o coração trancado, sabe? Fica com o coração trancado, eu não vou fazer mais a obra, eu não vou mais fazer isso, irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós para fugir da vontade de Deus? E eu me preocupo, irmãos, Deus às vezes tem que pegar e nos laçar e trazer, sabe, a força. Todo mundo sabe, todo mundo que está aqui, irmãos, e é tão tremendo que Deus preparou para que só tivéssemos nós hoje aqui. Tem o nosso irmão também que não está aqui hoje, mas eu creio que ele também continua firme na presença do Senhor. E Deus conhece o chamado de cada um aqui, meus irmãos. Deus conhece o chamado de cada um. Não é o meu querer, assim, não é propósito meu, nem da minha esposa, deixar de fazer, deixar de entregar de novo tudo aquilo que, todas as responsabilidades que os irmãos tinham antes, pode-se dizer assim. Cada um que operava, que fazia a obra do Senhor, cada um no seu chamado, conforme o tempo, que a gente precisa se organizar bastante, questão de horário, e eu peço para os irmãos, entra comigo nesse propósito de oração, para que Deus abençoe lá o meu serviço, que eu possa trocar de horário também ali, para que a gente, não que não vá acontecer, depois a gente mesmo
Tem gente aqui chamada da palavra, de dar ensinamento. Tem os irmãos aqui na parte do louvor. Tem os irmãos aqui na parte da oração, da intercessão, sabe? E vamos dar continuidade à obra do Senhor, irmãos. A obra é grande. Eu não quero, de maneira nenhuma, sufocar ninguém. Não quero, sabe, colocar ninguém na parede. Você tem que fazer sim, quando acabou. Não. É igual eu falei, irmão, é algo voluntário. É algo voluntário. E eu gostaria que você voluntariasse assim, junto conosco mesmo, em pegar assim, irmãos, sabe, essa é a responsabilidade da sua vida. Igual eu falei, irmãos, problemas a gente vai ter como. Aqui, ó, Cristo aqui repreendendo Pedro. Tinha um momento que Jesus Cristo tinha que chegar para os discípulos e dizer: oh, peraí, o que é isso? Mas é da mesma maneira, Deus às vezes vai chegar e dar um chacoalhão em vocês, em mim. Estou aprendendo bastante. Então, eu falei para os irmãos: tenham paciência comigo, que tudo isso aqui para mim é novo, né? Graças a Deus, tem um pastor abençoado aí que está me orientando bastante, né? E eu quero sempre ter esse contato com ele, porque ele me orienta muito, assim, sabe, abre minha mente bastante em relação a isso. Tenho orado pela minha vida bastante, não só de agora, mas de muito tempo atrás. E a obra do Senhor segue, mesmo irmão? Glória a Deus, já estamos que logo, então, Senhor.